Fala, moleque! Tema então agora sobre o desemprego, tema de desemprego, tema importante para esse ano. Eu queria começar essa introdução falando sobre o Charlie Chaplin. Tem um filme chamado Tempos Modernos, Modern Times, que fala sobre o desemprego, óbvio, né? E aí nesse filme, Tempos Modernos, preto e branco, filme muito conhecido por todo mundo, literalmente, fala sobre a personagem protagonista, que é vivido por Charlie Chaplin, e ele perde o emprego e tem dificuldade de arrumar trabalho depois. Ele tem dificuldade de se alocar no mercado de trabalho. Vamos dar uma olhada então? Em 1936, lembra? Mesma data do Raiz do Brasil. O filme Tempos Modernos demonstrou, por meio de Charlie Chaplin, as crises vividas pela população operária que perdeu seus postos de trabalho. Nesse viés, quase 100 anos depois, o problema denunciado por Chaplin se manifesta nos milhões de indivíduos que convivem com o desemprego e exige cuidadosa análise acerca das mazelas sociais decorrentes da falta de trabalho e das causas do problema. A abordagem, quando eu trago Charlie Chaplin, explico tempos modernos e falo que o filme fala sobre desemprego. Só isso. E depois comparo com o Brasil. Eu falo que, na verdade, não tem só desemprego no filme, Tempos Modernos. Tem desemprego no Brasil, que é tão mais cruel, talvez, do que o desemprego que aconteceu no Tempos Modernos. E aí eu faço uma retomada aqui, ó, retomada de Chaplin, Charlie Chaplin, e essa retomada obrigatória para a tese. E dois problemas. Quais são os dois problemas? Mazelas sociais decorrentes da falta de trabalho, primeiro argumento, e as causas dessa falta do trabalho, as causas do problema. Como é que fica então o meu desenvolvimento? Primeiro parágrafo fica assim, ó. O excesso de pessoas em busca de uma vaga de emprego inviabiliza o desenvolvimento social. Olha, simples fato de haver muitas pessoas desempregadas é um problema social grave. Além do desemprego ser um problema, beleza, mas o simples fato de ter muitas pessoas desempregadas, isso influencia a economia e se chama exército industrial de reserva. Quando tem muitas pessoas desempregadas, o empresário sabe disso, o empregador sabe disso. O que ele faz então? O empresário, o empregador, quem tem o poder econômico, impõe o que ele quiser. Se eu sei que tem muita gente desempregada no mundo, no Brasil, eu posso oferecer o dinheiro que eu quiser de salário. Por quê? Porque eu sei que vai ter gente que vai se submeter a essa condição. O nome desse conceito sociológico se chama Exército Industrial de Reserva e foi criado por Karl Marx. Não coloquei o nome do Marx aqui por uma opção, não quis botar mesmo. Eu só botei o nome do conceito, que por si só já é uma área do conhecimento. Dá uma olhada. A esse respeito, o conceito sociológico Exército Industrial de Reserva, criado no século XIX por Karl Marx, diz respeito à grande oferta de indivíduos buscando trabalho, o que os torna suscetíveis a subempregos. É só isso. Quanto mais pessoas buscando a vaga de trabalho, mais inferior, assim, mais complicada vai ser a condição de trabalho das pessoas que estão empregadas. E o nome desse fenômeno, dessa pressão, se chama Exército Industrial de Reserva. Ora, o desemprego motiva a perpetuação desse fenômeno do século XIX e subjuga homens e mulheres a condições degradantes, fragilidade de direitos trabalhistas, trabalhos indignos. Recentemente foi aprovada a reforma trabalhista, que não reduziu o direito, mas flexibilizou esses direitos. E aí, o empregador, agora, com a reforma trabalhista, o empregador ele pode, em alguns casos, negociar com o empregado. Só que entende, essa negociação, ela nunca é igualitária. A negociação, ela sempre tende a fragilizar mais o empregado. Porque ele sabe que se ele não aceitar aquela condição, ele vai ser mandado embora. E se ele for mandado embora, tem outros milhões de pessoas querendo aquela vaga. Esse fenômeno que pressiona a economia se chama Exército Industrial de Reserva. Desse modo, se o Exército de Reserva for a regra, as desigualdades sociais serão cada vez mais reafirmadas. Quando eu explico o que é esse exército, eu chamo de fundamentação. O tópico da princípio social. Fundamentação, expliquei o que é o exército. E aí depois eu tenho a minha crítica. Eu falo que isso é um problema, que quanto mais pessoas desempregadas
pior fica o cenário de emprego e de salário e de direitos trabalhistas. E aí depois faço meu fechamento, que é a minha reflexão crítica, retomei de novo o exército de reserva. Aqui nesse parágrafo teve duas retomadas. Século XIX, primeira retomada aqui, ó. E a segunda retomada, exército de reserva. Terceiro parágrafo, cara, fala sobre o problema da causa, a causa do desemprego. Eu vou te contar aqui uma situação. Há algum tempo, era muito comum no Brasil aquelas lojas locadoras de vídeo. Não tem mais. Por que não tem mais? Porque as plataformas de streaming, tipo Netflix, Globoplay, elas dominaram esse mercado. Então quem trabalhava em locadoras ficou desempregado. Antigamente tinha aquelas lojinhas que revelavam o filme, que você tirava o filme na câmera, levava o filme para revelação. Essa revelação analógica acabou. Então quem trabalhava nessas revelações analógicas, tipo assim, Kodak, ficou desempregado. O problema não é a inovação. A inovação é boa, tá ligado? A inovação é positiva. O advento da câmera digital foi um progresso. Agora o problema é que a população brasileira não conseguiu acompanhar. O trabalhador brasileiro, ele não consegue acompanhar a inovação. E quem não consegue acompanhar a inovação fica desempregado. De outra parte, dentre as causas do problema está a inovação tecnológica, beleza? Mas eu tenho que deixar claro para o corretor que ela não é o problema. Ela é a causa do problema. A inovação é positiva, mas ela tem consequências para quem não se programou ou para quem não teve oportunidade de se programar. Embora seja positiva, motiva o desaparecimento de determinados empregos. Nesse sentido, a terceira revolução industrial promoveu a automação de processos antes feitos por trabalhadores. Pronto, já fundamentei. Eu estou dizendo que esse desemprego ele aconteceu por causa do advento da tecnologia. E aí quem trouxe essa tecnologia, que possibilitou as plataformas de streaming, que possibilitou o advento das câmeras digitais, foi a terceira revolução. Tem um nome para isso, tá? Quando o desemprego acontece por causa de uma inovação tecnológica, o desemprego se chama desemprego estrutural, beleza? Substancial parcela da população em idade ativa se mostra despreparada e incapaz de acompanhar o aprimoramento imposto pela terceira revolução, cujos efeitos cruéis tornam o trabalhador obsoleto. Então, o trabalhador que fazia uma parada manual e veio uma máquina para fazer muito melhor que ele, o trabalhador se tornou obsoleto. Não é culpa da tecnologia, é a culpa do conjunto, do contexto, e o trabalhador não se preparou ou não teve oportunidade, não deram para ele oportunidade para ele se preparar. Enquanto a falta de aperfeiçoamento se mantiver, a sociedade conviverá com esta triste realidade, o desemprego. Fundamentei com a terceira revolução industrial. Toda vez que vier um tema que fala sobre tecnologia, inovação, mudanças das formas de trabalho, eu posso trazer a terceira revolução industrial e explica para o corretor, que ele não sabe, que é no finalzinho do século XX, trouxe aperfeiçoamento, etc. Muitas gerações você consegue desenvolver usando a terceira revolução industrial. E aí que vem o meu aprofundamento, vem do ocorre até obsoleto, beleza? Retomando, nesse aprofundamento eu retomei a terceira revolução, aqui ó, terceira revolução. Poderia botar até outro sinônimo dela, né? Revolução informacional, revolução da informática, revolução técnico-científico-informacional, relaxa. Enquanto a falta de aperfeiçoamento e reflexão crítica se mantiver, a sociedade conviverá com esta realidade. Esta antecipa desemprego, esta tá certo, tá? O desemprego. Lindo esse argumento. Eu tenho então dois problemas para solucionar. Um que é o excesso de pessoas buscando uma vaga, e esse excesso ele pressiona a economia negativamente. E o segundo é que muitas pessoas não se prepararam, não tiveram condição de se preparar e elas foram substituídas pela tecnologia e hoje estão desempregadas. Vem comigo ver então. Para efetivar, portanto, o acesso a empregos dignos, retomada. O Poder Executivo deve estimular empregadores como empresários e microempreendedores. Toda vez que eu dou um exemplo, é um detalhamento. A contratar pessoas em idade ativa por meio de isenções fiscais, a fim de reduzir o exército de reserva. Aqui eu citei o conceito.
para mostrar para o corretor que eu estou solucionando o problema do excesso de pessoas buscando um trabalho. E as mazelas sociais advindas dele. Agora vem a segunda proposta. Quando falo em preparar pessoas para o mercado de trabalho, quando falo em preparar o trabalhador para ele não se tornar obsoleto é o certo, tá? As escolas, por sua vez, podem desenvolver a capacitação da comunidade por intermédio de aulas com orientações de diversas áreas capazes de mostrar a necessidade de capacitação profissional. Se o trabalhador se capacita, ele se torna menos suscetível a ser obsoleto. Ele fica menos vulnerável ao desemprego estrutural, ao desemprego por causa da inovação tecnológica, colaborando para que os problemas denunciados por Chaplin sejam em breve apenas ficção. Toda vez que você trouxer uma série, um filme, um livro, alguma coisa que foi da ficção, você pode brincar com essa expressão, apenas ficção. Eu sei que tem na ficção, mas também tem na realidade. Então eu faço essa brincadeira entre realidade e ficção. A proposta vai do Poder Executivo, a primeira proposta, até advindas dele. A segunda proposta, as escolas até profissional. E o final feliz, colaborando até ficção. Fechou? Vamos para o nosso próximo.